De boa, 11h10. Eu estou apresentando a Fernanda Viegas, o professor Fernando Cabral. Seja bem-vindo, prazer conhecê-lo. Muito obrigado. E eu acabo de dizer a Viegas que eu conheci o professor Fernando Cabral em 1979. Nossa senhora. Nós tínhamos o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, ali na Afonso Pena, e houve uma greve dos professores com muita repercussão, e o Cabral, com mais 4 colegas professores, estavam lá fazendo uma greve de fome. Foram presos, fizeram greve de fome. E eu entrevistando Cabral. Bom dia, Cabral. Bom dia, já faleceram 2, viu, daquela turma, viu? A Isis, E o Carcerone Carcerone faleceu? faleceu. Que dó. Estupidamente, fora de Belo Horizonte, um infarto assim que não deu tempo de socorrer. Ó, saudade do Carcerone. Agora o Luiz Dulce continua colado no Lula, né? Sim. E falta mais um, quem é? Carlão. Calão, É. Antônio Carlos Pereira. Esse ficou mais conhecido como presidente da BH Trans. Ô, Cabral, você atuou na militância sindical e tal. Passado um tempo, você foi secretário municipal da Regional Centro-Sul no Não, governo eu fui Pimentel. vereador antes, né? Depois vereador. secretário de administração no governo Patrus. Eu avancei muito. Você foi vereador 1 ou 2 mandatos? Um mandato. Depois você foi secretário do Patrus, verdade. E aí, quando chegou o Pimentel, você virou Centro-Sul. Antes disso, fui presidente da BEPLEN, né? Isso. E depois é que eu fui para Centro-Sul, no final do governo começo do governo Pimentel, né? É. O engraçado, você falou em Beprem, eu lembrei de outro querido que já está no andar de Totó cima, que é Teixeira. o Totó. Cabral, você, com o Pimentel, foi o responsável por dar uma melhorada no centro de Belo Horizonte, que estava quase insuportável na época. E a Itatiaia ajudou, né? Sim, muito. E como? A gente foi, tirou um obstáculo que tinha na justiça e você pôde agir. Naquela época, quantas pessoas estavam nas ruas da cidade? Em termos de população de rua, É. 1.200 pessoas, no máximo. E hoje nós temos, dizem, 10 mil. É por aí, né? E vai aumentar mais se não for feita alguma coisa. O que pode ser feito? O que tem que ser feito? Bem, primeiro tem que ser feito um censo, para saber quem é de Belo Horizonte e quem vem de fora, né? Ainda tem um costume tradicional, né? Você pode observar em cidades da Grande BH ou cidades distantes de Belo Horizonte, né? Nós não temos essa população de rua como tem em Belo Horizonte. O comum, no caso aí, assim que passa a ser incomodado na cidade, eles mandam para cá. Isso era assim, entende, e continua sendo assim, né? Esse é um dado. Outro dado é que o prefeito tem que andar pelo centro da cidade também, né? O último prefeito que transitou comigo no centro da cidade foi o Márcio Lacerda. Eu não tenho notícia mais do prefeito estar frequentando o centro da cidade para ver como é que a situação se tornou, né? E outro dado é que, de uma certa maneira, né, quem pode agir é o ente federado, ou é o município, ou é o estado, ou é a União, né? Agora ocorre que nós temos aí alguns setores, né, principalmente o judiciário, que com a maior facilidade sempre entram no circuito para dificultar, né? Então, promotoria acusa, né? Oprime, as autoridades ficam manietadas, sem poder agir, com o risco de sempre receber um processo e depois ter que arcar com esse processo mais na frente. Você foi muito processado na sua época? Eu tenho processo até hoje. Nossa Só para você ter uma ideia, aqui o negócio das câmeras, né, da Savassi, eu estou respondendo processo até hoje. E por uma coisa curiosa, né, eu fui apenas o ordenador de despesa. Quem fez a compra foi a PM, quem escolheu o equipamento foi a PM, e curiosamente a PM não foi colocada nesse processo. Ficamos na mão eu, o Pimentel, né, e o procurador da prefeitura. E o detalhe é que depois que você sai do cargo, você já saiu tem uns bons 15, 20 anos, o advogado é por sua conta. Sim, é. Tem processo, inclusive da época dos camelôs ainda. Agora, como é que você reage ao que funciona hoje, por exemplo, que o Ministério Público proíbe o fiscal da prefeitura de tomar um pedaço de cano de um morador em situação de rua, pedaço de cano esse que muitas vezes é usado mais tarde para arrombar a loja que está em frente? Ô Eduardo, eu acho que os promotores e juízes têm que começar a andar pelo centro da cidade também, até para reconhecer que o salário de todos nós, esse salário é pago com imposto arrecadado. E a partir do momento que uma loja fecha, um bar fecha, um restaurante fecha, né, o Estado está deixando de arrecadar. E quem sustenta esse país é a economia formal, sabe? Então, acho que esses promotores aí que dificultam esse trabalho, juízes, né, que curiosamente nunca tem ninguém na porta dele, porque o dia que começar a ter, aí eles vão ter uma outra noção desse problema, né?
eu acredito que vai facilitar um pouco mais esse trabalho. Fernando, você falou sobre a importância aí dos governos fazerem alguma coisa para mudar a realidade das pessoas em situação de rua hoje. Você acha que o título, né, morador em situação de rua, virou uma marca, virou um peso? Porque muitos de nós temos medo de trombarmos com essas pessoas quando a gente está andando na cidade. Será que os governantes também estão com esse medo? Eu não diria medo não, né? É uma zona de conforto, né? Primeiro, um setor que não gera votos, né? E segundo, que quem poderia ser incomodado não está dentro daquele local ali em que está acontecendo isso, né? Agora, o que é curioso é que nós temos uma legislação no Código de Postura, né, que rua não é lugar de morar e nem lugar de comercializar produtos, né? E, curiosamente, pessoas que deveriam defender a lei, né, acabam querendo dificultar quem quer fazer cumprir a lei, né? Agora, eu repito isso todo dia na Itatiaia, Cabral. Eleição de 2 em 2 anos acaba com esse país, porque ninguém quer contrariar, ninguém quer perder voto. É por isso que vão enrolando, enrolando, ficam na zona de conforto e deixam o couro comer? Inclusive eu estava escutando uma entrevista aqui na própria Itatiaia, né, de uma autoridade policial, colocando que a criminalidade não é muito decorrente da questão de população de rua. Curiosamente, né, na minha época, enquanto secretário, a versão das autoridades era outra. A partir do momento que nós coibimos o comércio na rua e a partir do momento que começamos a fazer relatórios, né, e recambiar pessoas que vinham para cá sem destino para o interior, a própria polícia na época, as próprias autoridades policiais na época reconheceram que a criminalidade caiu no centro da cidade. Pois bem, agora a gente quer falar sobre os números, né? A gente ficou um pouco impressionado, são dados federais, mas mesmo assim trazem a realidade de Belo Horizonte, né? Ministério da Cidadania, esse aumento de 270% da população em situação de rua aqui na capital mineira, né? Era de 2.324, passou para 8.609, já está chegando a quase 12 mil, né? Um número assim gigantesco de uma população que não dá mais para ser negligenciada. E a gente já conversou com outras pessoas aqui, também no Rádio Vivo, de que é um trabalho conjunto. Não dá para atacar uma área só, teriam que ser várias áreas ao mesmo tempo trabalhando. É assim também que o senhor vê? Assim que eu vejo. Só para você ter uma ideia, na nossa época, nós implantamos na rodoviária de Belo Horizonte um setor que ficava simplesmente vigiando quando chegava uma família, né, ou algumas pessoas isoladas que ficavam perambulando pela rodoviária. Elas eram abordadas, perguntavam se tinha parentes aqui, perguntavam se tinha local de ficar ou local de trabalho, né? E, infalivelmente, quando a gente percebia que essa pessoa ia cair debaixo dos viadutos, a gente mostrava como era o centro da cidade. Eles eram levados ali para um centro de saúde no Parque Municipal. Ali o médico examinava quando tinha criança, quando tinha, no caso, uma família como um todo. Ele recebia alimentação por parte do restaurante ali popular. Nós tínhamos doação de roupas da CDL, da Associação Comercial. Eles pegavam a roupa e a gente dava o seguinte ultimato: ou segue viagem ou volta de onde veio, sabe? E a gente gastava na época, isso há muitos anos atrás, em torno de 10, 12 mil reais por mês só com relação a essa parte, né? A outra parte era coibir, no caso, aí, essa exportação que muitos fazem do interior para cá. Eu chegava a ligar para o prefeito e ameaçava denunciar o prefeito se continuasse, no caso, aí, mandando pessoas para cá, né? Então, esse é um dado que a gente fazia. Outro dado também é o seguinte: nós temos que criar, no caso, o abrigamento desse pessoal. Não é simplesmente abrigar as pessoas. Se vocês observarem, né, a pessoa que está em situação de rua, grande parte tem um carrinho e tem um animal. Uhum. Então, a gente tem que fazer um abrigo, no caso, que possa ter o abrigamento do animal e daquele carrinho. Caso contrário, ele vai ficar dormindo na rua, em cima daquelas tralhas dele, no caso, né, e com o animal, porque não tem um local adequado para isso. Cabral, a gente podia prosear muito, mas o tempo conspira contra a boa prosa mineira, então me conta uma coisa. Para resolver isso que está aí, tem que ter coragem e tirar o bumbum da cadeira e andar? Eduardo, você não administra a cidade com coração, você administra a cidade com razão, sabe? Temos que ser racionais. E medidas impopulares, às vezes, têm que ser tomadas, né? Agora, enfrentar esses setores, inclusive, que dificultam, né? Porque eu acho assim que o Ministério Público, os juízes, o Judiciário como um todo, ele tem que ser chamado para essa discussão também, para a gente dividir responsabilidades. Não dá para ficar naquela situação cômoda de só processar o ente que quer fazer alguma coisa, entende, que quer coibir alguma coisa de errado na cidade. Muito obrigado por essa visita, um abraço, foi uma alegria revê-lo, viu?
Um abraço, o prazer foi meu. Obrigada. Entre os muitos que gostaram da entrevista, está o Marco de Patrocínio, do Mercado Central, que disse que você foi o melhor Centro-Sul